está aí ouvindo e vendo esta entrevista. Estamos aqui no Castelo do Vinho, mais especificamente dentro da adega do Castelo do Vinho. Hoje é dia 1º de março de 2014. Eu sou Vinícius Fernandes Cardoso, estou aqui com um poeta que, entre outros atributos, é também performático. Leci Pereira Souza. Tudo bem, Leci? Bom, Vinícius. Bom estar com você aqui, Contagem, né? Hoje um dia chuvoso, nós nos acolhemos aqui nesse recinto, fomos muito bem recebidos pelo seu dono, Roque. E, bem, eu espero que essa entrevista a gente possa conhecer um pouco mais dessa personagem, Leci Pereira. Eu gostaria de começar lendo um poema de Leci, lá de Adredemente, de antanho, as primeiras criações pelas quais eu tive acesso à obra dele, o primeiro contato, que já seriam 14 anos de amizade. Foi em 2000 que nós nos conhecemos, né? Então, 14 anos aí de entre tapas e beijos, com amizade alegre e sofrida, como são todas as verdadeiras amizades. Num bosque chileno, de onde ele saiu a cantar, nas areias do deserto, no Temur, numa praça em Santiago, na esquina de uma canção desesperada, numa flor de lótus, com 1000 caracóis cintilantes, com máscaras de todas as partes do mundo. Espero Pablo e não hablo espanhol. Ouço seu canto geral e o guardo no azul violento. Espero Pablo no ego dos outros, poetas menores alheios ao Nobel. E espero em alguma estação do mundo, um dia mais escuro que a noite, numa taberna de sua mocidade, nos olhos de um peixe do mar profundo. Espero no cimo das cordilheiras, donde é facílimo tocar os céus. Na missiva levada pelo carteiro, ele há de estar nas pupilas do lavrador e no cheiro do bolo chileno. Espero Pablo na boca de um ser apaixonado pela luz, no mais belo horizonte por detrás de uma serra. Eu espero Pablo na ternura de um coração de aço e na fugacidade de toda lágrima. Então, sobre nuvens à prova de ódio, cantaremos, até perder a voz, a paz inextinguível. Esse poema Esperando Neruda é de que ano? Esse poema, Vinícius, salvo engano, ele foi após a nossa amizade começar. Nós nos conhecemos pelos idos de 2000, dos anos 2000, 2001, por aí. Daí, dessa aproximação, eu estava lendo o livro autobiográfico do Neruda. Eu tinha lido o livro e esse livro me inspirou a escrever o poema. Então, eu me senti muito assim, um livro que fez uma revolução, né? Revolução bem a calhar com o Pablo Neruda. Eu estaria enganado, ele seria um poema realmente que parece que é um poema de exposição de motivos do poeta que estava insurgindo em você. Seria um poema que marcou assim, uma sua estreia, como seria o poema das 7 faces do Carlos Drummond de Andrade? Eu entendo como o surgimento mesmo dessa figura poética. Embora eu já vinha escrevendo uns poemas anteriores e eu não me sentia tocado totalmente pela poesia, assim, como o fazer poético. Eu gostava mais de ler a poesia.
E escrever aí já passou a ser um processo de sangria, né? Escrever já é uma sangria, já é uma ousadia, digamos assim. Então foi por aí. Eu ousei mais a partir desse uma das coisas que ele falou sobre o Leci, eu não esqueço uma frase dele, que ele falou, por que você escreve isso? Aí o Leci disse que escrevia porque lia, assim como a gente defeca porque come. Né? Ele não usou a palavra defeca, usou cagar mesmo. Leci, você foi e é um leitor voraz, né? Eu, desde aquele tempo, já tinha nota que você tinha lido mais de 1000 livros. A leitura para você é mais do que um passatempo, né, Leci? É uma necessidade, não é? Ler, Vinícius, eu precisei transformar o hábito de ler numa diversão, né, num lazer para mim mesmo, dadas as circunstâncias que cada um vem, né? Cada pessoa vem de uma circunstância, de um meio, então o meio no qual eu vi, no qual eu estava inserido socialmente, não me permitia grandes lazeres, né? Eu não podia fazer o que eu queria, sair para a praia, viajar no carnaval, ir para Miami, fazer esses trem. Então nunca tive isso como oportunidade. Embora isso não seja a condição sine qua non, a pessoa possa ser feliz, alegre e se divertir, porque você pode fazer um lazer como nós estamos fazendo aqui hoje. Isso é um lazer. Hoje eu tenho isso muito claro para mim, anteriormente não. Anteriormente eu achava que lazer, eu precisaria de mais lazer para poder ficar mais feliz. E a literatura, a leitura de livros, me deu esse rumo. Por exemplo, o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, que não é poesia, do Júlio Verne, foi o livro que mostrou o mundo para mim. Foi o livro que me fez ter uma visão de que eu não preciso estar o tempo todo viajando de avião, de automóvel, de nada, para viajar pelo mundo. Então um livro, olha para você ver o que um livro pode fazer com o leitor. Então isso é só um exemplo, né, de por que eu leio e de como eu leio. Né? Eu sempre tive curiosidade do seu lado de leitor, porque eu sempre entendi que você é um leitor guiado um pouco pelo prazer, primeiramente, prazer. Você é daqueles também que gostou de um autor, quer ler tudo daquele autor? Não necessariamente. Tem autores que eu gosto de alguns livros e não da obra como um todo. Por exemplo, o José Saramago é um autor que, eu diria, me pescou pelo jeito humanista de abordar suas histórias e eu li quase que tudo. José Saramago, publicado aqui no Brasil. Mas não é um fator determinante para a leitura, não. Então eu leio aqui e acolá, por exemplo, João Ubaldo Ribeiro. Eu não li tudo do João, mas tem uma importância também para mim como autor. O João Ubaldo é um cara muito solto, me ensinou a ficar um pouco mais solto na hora de escrever. O Ítalo Calvino, que é um exemplo europeu, né, embora ele não seja um europeu, tenha nascido em outro país, é um exemplo para mim de deixar mais solta a criação literária. Então eu gosto muito do Ítalo Calvino, li muita coisa dele, não tudo, mas muita coisa. Eu sempre achei suas leituras muito multifacetadas, mas às vezes eu desci trocando e-mail. Mas isso é muito avacalhado, cara. Você lê as coisas assim. E os autores que você lê são muito diferentes dos que eu leio. Agora mesmo você está lendo um livro, né? Na sua mochila. Aqui. Você está lendo esse aí agora? Mostra lá. Poemas de ouvido, do Renato Rocha, Renato brasileiro? Rocha. Renato Rocha é letrista. E esse outro livro que eu te mostrei. Sim. Aqui, do Hans Steiner, Duas Viagens ao Brasil. Então, eu sempre acho assim, muito, as leituras vão para lá e para cá, não tem uma sistematicidade e tal. Você gosta dessa liberdade, né, de modular, né? Você parece disso, né? Eu preciso da diversidade, dos modos de ver. Eu nunca me
gostei de que me limitassem o processo da leitura. Acho que eu fui criado assim, eu fui criado muito livre, até porque a minha família não tinha parâmetro cultural assim, para me colocar dentro dele. Eu tive que construir o parâmetro e sigo construindo esse parâmetro. Você tocou num assunto interessante das suas origens. Desi, ele é natural de Almenara, filho do seu Zé e da senhora em memória, né, a Zezelina Pereira. O fato de ser natural de Almenara, né, a região do Vale do Jequitinhonha, onde saíram muitos poetas, violeiros, músicos, o pôr do sol de lá, você viveu em Almenara, você acha que essas origens suas naquela região, e digo mais, não sei se eu poderia dizer, o Padre Desi, pessoa muito sensitiva, né, com uma capacidade de mediunidade, intuitiva. Você acha que a influência da origem e dos seus pais podem ter ajudado a levar você a esse caminho das letras, dessa sensibilidade da poesia? Sim, eu digo assim, que vendo a situação na qual eu tinha nascido ali, naquele ambiente, naquela cidade, embora eu não mencione muito Almenara, né, você não vê em texto eu mencionando a cidade, porque a minha memória de lá, ela é uma memória muito tenra, assim, é uma memória muito reservada à infantilidade minha, ou seja, até os 3 anos de idade, praticamente. Depois de 4 anos eu já saí da cidade, porque a gente estava vindo, né, no êxodo, né, chamado êxodo rural, e aí eu saí da cidade. Então eu não posso dizer, talvez eu possa dizer o seguinte, que você perguntou sobre o meu pai, eu acho que essa sensibilidade dele me conduziu de certa forma, sim, para buscar um caminho, a arte, porque meu pai também já trazia dentro dele uma arte, ele tinha uma necessidade de querer tocar, de querer se expressar. Vou informar quem está vendo o vídeo, o Padre Desi é um contador de histórias nato. Ele já contou várias histórias do Desi, e o filho, muito atencioso, recolheu alguma dessas histórias numa obra que está na internet, que é O Causos do Seu Zé. Inclusive está sendo ampliado, eu estou reformulando ele também. Eu já ouvi pessoalmente os Causos do Seu Zé, de uma criatividade, e ele cria toda uma fantasia ali, assim, que passa uma lição de moral muito interessante. Eu não esqueço a vez que eu fui lá com o Iendes, aí ele, olhando para mim e para o Iendes, ele falou assim, cada pessoa tem um passarinho que corresponde. Iendes é um poeta de Contagem também. Sim, grande. Aí ele falou assim, o Vinícius seria o sabiá e o Iendes é o trinca-ferro. Então ele associa... São pássaros. Pássaros. Associa pessoas pássaros. Muito interessante. Então acho que tem onde puxar, né, de certa forma. Autor de... Vamos ver se eu sigo uma sequência aqui cronológica. O Oli falou, ele tinha escritos desde antes, Esperando Neruda. Esperando Neruda talvez foi publicado assim, como inaugural, mas que depois a primeira organização desse texto seria o Após a Montanha e Outros Contos. Isso. Que é de 2003, 2004. Após as Montanhas, dentro dessa... Era a minha fase, 2004, Após as Montanhas. Acho que o fato da gente ter começado a voltar os olhos para a literatura me fez trazer alguns textos que eu tinha escrito. Eu falo, não sei se eu comentei isso alguma vez com você, que eu escrevia alguns contos nas costas do embrulho de cigarro, porque meu irmão vendia muito cigarro no comércio dele e tal, e eu pegava aquelas costas para ir escrevendo. Por que nas costas do embrulho de cigarro? Porque eu achava assim que o embrulho ia me obrigar a escrever muito, porque o embrulho era grande e eu tinha que vir escrevendo muito.
para poder fazer volume. Eu achava que na minha cabeça que eu precisava ter um volume textual, uma dicção volumosa de escrita. Eu achava que o escritor ele tem que ficar enchendo página, né? O escritor nato, o romancista, o contista, o cronista, ele tem que ficar enchendo página. E isso eu estava me cobrando individualmente, isso de mim. É uma loucura. Você tocou no ponto que eu ia trabalhar do processo criativo dele. Ele usa de todas as tecnologias, inclusive no caderno brochural. Desde o computador, laptop, até o caderno, a caneta, né? Ele não abre mão de escrever com a mão. Papel, né? O papel de... Agora um negócio interessante, assim, estou agora tentando fazer um entendimento da obra em si, escrevendo um ensaio, depois ele me processa. Aí, o Vinícius tem essa mania de fazer escrever sobre os autores também. Aí eu observei já logo no início uma coisa com vocês. No Esperando Neruda, você fala em transcender, em ir além das serras. Né? Que, ó, por detrás de uma serra. Quando você vê essa serra aí, ele fala que mais do horizonte, por detrás de uma serra. Olha o título do primeiro livro dele, Após as Montanhas. Lê assim, nós como habitantes aqui, a gente sabe que a gente tem uma cidade circundada pela famosa Serra do Curral. Isso. Esse fato de a gente estar circundado, isso causa uma sensação de abafamento. Isso. E você sentiu essa necessidade de transcender esse abafamento, tem a ver esse título desse livro ser um pouco isso, essa busca pelo mar, sei lá, expandir dessa formação geológica, desse ambiente todo enrustido geograficamente, socialmente, seria isso. Isso. Chegou bem no ponto aí, Vinícius. Nós somos mineiros. O próprio Drummond trazia muito isso presente em sua obra, tanto que depois de um tempo ele foi para o Rio de Janeiro, inclusive a estátua do Drummond está lá em Copacabana como homenagem ao grande poeta que ele foi e né, digamos assim, do Brasil e do mundo. É um poeta mundial, eu diria, o Drummond. Então, nós somos mineiros. E o fato de ser mineiro, nós estamos... se você fazer uma viagem rumo a Ouro Preto, rumo a cidades históricas, o que você vai perceber ao longo da viagem é que você vai enxergar montanhas enormes, montanhas e belas, assim, mágicas, montanhas que te deixam assim, seduzido, mas elas... O papel delas, mesmo sendo lindas e maravilhosas, é te circundar nesse ambiente. Ela fica te circundando, te prendendo nesse ambiente, te envolvendo como num útero, assim. Não, vocês vão ficar aqui e aqui é o lugar de vocês. Então nós mineiros temos uma necessidade de querer ver o outro lado. Tanto que muito mineiro é louco por outro país, é louco por outra cidade, é louco por onde tem praia, é louco por onde tem qualquer coisa diferente. Então, isso é natural, justifica-se, considerando que nós moramos num estado que não tem saída para mar. Ou tem, não sei. O Após as Montanhas, se eu não me engano, ele seria seguido. O lance é o seguinte, em termos de formato de livro, ele até então teria essa primeira publicação nesse formato livro, né? Primeira pessoa plural. Isso. Mas ele o Olívio, que é colaborador de sites, blogs, tá? Já publicou vários outros apanhados no ambiente da internet. Então, se eu não me engano, você teve uma criação em 2005, a coleção dos sentidos, mini-contos. Mini-contos, mesmo, na internet. Tentando seguir a ordem cronológica, Teoria de Guardanapo, ela foi escrita literalmente nos guardanapos, né? Teoria de Guardanapo, inicialmente sim, foi no guardanapo mesmo.
com pequenos versos, quase haikais, não muito elaborados, porque o haikai ele tem que ter um número de sílabas, um número específico de verso e tal. Eu não segui isso, eu segui apenas um impulso de escrever no guardanapo, certo? De fazer teorias, baseando no seguinte: o Teorias de Guardanapo, ele tenta reproduzir, Vinícius, o estágio que nós estamos aqui de lucidez, clara, objetiva, dentro de um ambiente, como se fosse um ambiente de baixo, e que aos poucos a gente vai começando a se embriagar e vai perdendo a noção dessa lógica, dessa razão, e a gente vai deixando a coisa fluir. Então, no primeiro momento, o livro segue um processo, assim, um poema, né? Segue um processo meio que lógico. Depois, na segunda parte, ele começa a se soltar, começa a ficar falando muito, como eu estou aqui, expressando muito aqui. E já no terceiro momento ele está viajando, o poema está viajando, está indo longe, está dizendo muitas coisas que ele não diria se ele estivesse na primeira fase do poema. Então eu tentei reproduzir esses estágios no Teorias. Eu lembro que eu li, eu precisava reler. Você agora colocou na internet também, né? Teorias de Guardanapo. Já estava até, parece, né? Agora você só redivulgou. Lembro que eu li nos originais, agora você está me lembrando essas três fases. E você também parece que fez isso agora, de novo, essa trilogia, no Trilogia do Poema Bruto, né? Que é 2013. Isso, Trilogia do Poema. Você já apresentou, também declamado, né? Esses poemas, assim, já a trilogia já tem uma outra proposta. Agora já é mais agora, né? Mais recente. Isso, a trilogia do Poemas Brutos, ele já é 2013, 2012, 2013 que ele veio. E já há uma outra proposta. A proposta dele é tentar criticar, vamos dizer assim, entre aspas, esse momento das trilogias literárias, porque o comércio literário é da base da trilogia. Os filmes, lançam-se 3 filmes, né? Não faz só um, fazem 3. Então os livros também seguem a sequência. Então o poema, por que não transportar para o poema essa sátira, né? A trilogia do poema. Sim, aliás, assim, uma das coisas que eu estou percebendo, lendo esses textos para fazer uma interpretação, é o fato, parece que a recepção, né? Eu coloquei assim, eu tentei colocar Alessandro em 3 fases. A primeira seria lá no Esperando Neruda, né? Após as Montanhas, coleção de sentidos, nós falamos aqui, coleção de sentidos seria mini-contos voltados mais um pouco parecendo com Após as Montanhas, talvez diminuindo um pouco o formato. Isso, com a linguagem mais voltada para a internet, assim, para esse mundo, né, da internet. Sim, foi uma coisa que te marcou muito, né? Isso, a internet, né, Leci? Eu sempre fiquei muito ligado na internet, assim, sempre gostei muito. Leci teve vários blogs, hoje, atualmente você está mantendo quais? Na verdade, atualmente o Leci Pereira, Blogspot, está meio parado, meio sazonal, assim. Eu fico mais divulgando texto no Gosto de Ler, que é um site que eu escrevo desde 2011, se não me engano, eu Gosto de Ler, e no Facebook eu tenho divulgado mais uns textos no Facebook, assim, para os colegas. Porque é difícil falar da pessoa multifacetada. Dá para falar do Leci poeta, Leci performer, olha o tamanho dessa entrevista, cara. Leci cronista, seria o site que eu gosto de ler. Leci leitor, nós já falamos um pouco. Mas tem outro lado também de leitor, Leci comentarista de outros autores. Leci, eu estou muito convidado para fazer prefácios de livros. O pessoal gosta de ser prefácio, né, Leci? Isso aí eu já acho que é uma brincadeira, né? Tem uma ironia assim até, né? Mas algumas pessoas pedem, insistem que eu faça o prefácio. Mas eu não sou eu não sou habilitado a fazer prefácios. Ele faz uns comentários muito lúcidos de obras alheias, fez de obras minhas, inclusive, de outros autores contemporâneos também, que é até mais difícil, né? Às vezes parece que o autor está vivo ali.
E eu acho sempre muita lucidez as suas análises. Né? Acho que até o Rogério Salgado também, é um poeta, eu acho fez uma análise do Tontinho. Sobre o Tontinho, o prefácio do livro, um dos livros dele, poemas, ele lançou, né, já tem algum tempo, 2010 se não me engano, e eu fiz o prefácio para ele também, sugeriu. Olha assim, para a gente passar um pouco para outros âmbitos dele, eu gostaria de então repassar Após as Montanhas, Coleção dos Sentidos, Teorias de Guardanapo, Primeira Pessoa Plural, Você foi lançado pela Árvore dos Poemas, do Giovanni Mendonça, que é o canal Põe Poesia que está exibindo esse vídeo. Depois nós teríamos um texto muito interessante que está aqui no Primeira Pessoa Plural, que eu acho que devia destacar, acho que é um poema muito bacana, que é Poemaremos Sem Fim. Poemaremos Sem Fim. E muitas pessoas gostaram do Poemaremos Sem Fim, eu gostei muito. Depois Fluxopoema, né? Que eu trouxe aqui, ó, né? Fluxopoema, que é um texto e a diagramação super carnavalesca, né, Lessi? Sim. Até lembrando teve a participação do Jackson Abacatu e do Demetrios Cota, que são dois artistas de ramos diferentes, né? O Jackson, ele faz animação em vídeo, e o Demetrios, ele faz fotografias contemporâneas, um cara assim que é reconhecido no exterior pelo trabalho dele, em Sete Lagoas, o Demetrios. Então na Alemanha já teve expondo o trabalho dele. E você cita esses artistas, você me lembra uma faceta que eu estou pegando da sua literatura, que parece que a recepção do outro, a presença do outro, parece que ela informa, ela é importante, né, na sua criatividade, na sua criação. Você não é mesmo um poeta de gabinete, né? Você parece que precisa desse olhar do outro, das relações com os outros, para isso alimenta o seu processo criativo. Sim, os diálogos, os múltiplos diálogos, assim, a leitura do poeta, um insight, assim, de um verso. Por exemplo, tem versos desse último livro que eu li, né, do Carlos, que eu acho, assim, me deram muitos insights, assim, bons, positivos. Então, o que o outro autor escreve estimula. Não só o que escreve, a presença do outro. Sim. Você não... a questão da presença da outra pessoa, da recepção da outra pessoa, o seu próprio livro, né? Primeira Pessoa Plural, olha esse título, né? Quer dizer, é um eu que não é autossuficiente, não é um eu self-man, né? É um eu que precisa da convivência, do convívio, isso te alimenta de alguma forma, tanto a sua criação quanto o seu ser. Eu estou indo na pista, certo, por favor? A retroalimentação pela convivência. Eu acho que talvez porque eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos. Tem muitos amigos? Não tenho muitos amigos. Mas dentro dos poucos que tenho, eu procuro amplificar, digamos assim, ao máximo esses laços, né? Amplificar na literatura, amplificar no diálogo, amplificar no silêncio também, porque nem sempre você tem amigos perto de você. Então, isso também serve para as questões amorosas, né? Olha, só para vocês terem uma noção um pouco, Poemaremos Sem Fim, né? Começa assim, de maneira concreta, carcados em argamassa, sabidos e diamantes, fundidos em nobre aço, estudados por tirano, poemaremos por falta de opção, rijos, tensos, conhecidos, revesados, lascivos. E lá na frente, você vai falando, emitindo mantraão, quer dizer, é um texto que está toda hora, começa a estar escrito na terceira pessoa, se remetendo ao nós, né? Um
Então não é uma criação intimista. Eu vejo que tem uma fase inicial sua, que seria mais intimista, depois você passa as pessoas. O fluxo poema, ele já foi pós, né? Esse livro foi imediatamente ao falecimento da minha mãe. Assim. Inclusive ele é dedicado, eu dedico também à memória da Dona Presilina Pereira, esse livro aqui. E foi imediatamente após o falecimento dela. E o fluxo poema foi depois, esse aqui veio depois, já que eu estava vivenciando aquilo, né? Vivenciando essa falta, essa ausência e tal. E o fluxo poema surgiu disso, dessa comunhão com tudo o que ficou depois, né? Com toda essa memória que fica em nós. Aí surgiu o fluxo poema, que inclusive eu já falo que eu não consigo chegar ao final desse poema sem me emocionar grandemente. O poema, quando chega na parte final dele, eu não consigo ficar tranquilo. Aí nós chegamos em outra faceta que eu queria abordar aqui, que é o do Messi performático, o performance. Já fez fama com suas performances, já se apresentou em saraus, em Contagem, região metropolitana, sarau da Academia Contagense de Letras, Parque Lagoa do Nado, Centros Culturais de Belo Horizonte, Estereoteca, Palácio das Artes. Nós não vamos ficar aqui só na conversa. Desi vai apresentar para a gente aqui. Desi, eu sinto suas performances, você se entrega, né? Como é que é essa questão da performance para você? Ela é uma forma de extravasar o que a palavra ainda não dá conta? Precisa ainda do corpo e da voz? É uma forma como eu me sinto tocado, vamos dizer assim, a palavra tocado pela letra. Então a letra, ela tem esse poder, tem essa força, a literatura tem essa força, não adianta as pessoas quererem minimizar a importância literária, não. Ela tem a força de dinamizar em você uma outra forma de pensar. Então eletrifica em você uma performance, faz com que você expanda um pouco mais, pegue aquilo, leve para uma outra dimensão, e é isso que acontece comigo com algumas performances. Por exemplo, gosto de ficar citando exemplo, que eu li do Pedro Xisto. Pedro Xisto é um haicaísta pernambucano, muito conhecido, muito famoso por seus haikais. E ele é respeitado até no Japão, até o cara nasceu em Pernambuco e tal. E um haikai dele me potencializou uma performance que eu pretendo até então você vai fazer. dar uma palhinha para nós agora. Aí você pode desligar. Viviam, chupinhas viviam, chupinhas viviam. Fios, fibrilas, vitrilhos, 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 titilam, tilintão, titilam, tilintão, titilam, tilintão, titilam, tilintão, chupinhas viviam, chupinhas viviam. Fios, fibrilas, vitrilhos, fios, fibrilas, vitrilhos, fios, fibrilas, vitrilhos, titilam, tilintam, titilam, tilintam, titilam, tilintam. Aqui no Castelo do Vinho. Vamos adentrar nesse castelo, onde encontraremos uma adega. Vinhos do Chile, argentinos,
portugueses, italianos. Vamos conhecer aqui, ó. Olha que beleza. E também tem cachaça. Castelo do Vinho. Vinhos do Rio Grande do Sul, de vários países. Cachaça. É realmente uma grande adega. E no meio dessa adega a gente acha aqui, ó, o Roque. Leci Pereira Souza. Tudo bom, Vinícius? Tudo jóia? Pois é, esse é o canal do Pão e Poesia, tá? E o nosso Papo Pão e Poesia da hora tá conversando aqui também com o Roque, não é mesmo? É o Roque, O Roque do Castelo do Vinho. E eu faço logo uma pergunta para você, Roque. Vocês estão aqui em Contagem, situados aqui em Contagem. Quanto tempo que vocês estão nesse ramo vinícola aí? Há 17 anos. 17 anos. 17. Certo. 17 anos. Isso. E como você viu a evolução aí, a procura pelos vinhos aqui na cidade? Como é que é com vocês aqui? Foi muito bom. O pessoal cobrava. Sim. Aí eu comecei, foi brincando, trazendo vinho, fui montando loja e quando eu vi, eu tava no meio de um monte de vinho. Ah, certo. O pessoal cobrando e eu mandando. Entendo. E você lida com plantio de uvas também? Não, é só a comercialização. Você também lida com Eu lido com plantio? Eu lido com comercialização. Mas já fabriquei. Já fabricou também? Já fabriquei quando estava no sul. Certo. Fabricava vinho lá. A minha área é vinho. Sua área é o vinho, mesmo? Desde pequeno. Tá. Roque é gaúcho, né? É gaúcho lá da Serra Gaúcha do Farroupilha. Farroupilha. Vale do Vinhedo. Lá onde é que teve a Revolução, Farroupilha? Ali, Vale do Vinhedo. E você conhece também Erechim? Conheço o Alexandre de passagem. Erechim, tranquilo. Então, se as pessoas quiserem conhecer o Castelo do Vinho, Contagem, aí que estiver vendo, Belo Horizontino e tal, o que a pessoa pode fazer? Como é que ele pode fazer para ter acesso ao Castelo do Vinho, aos produtos daqui? Aí eu criei um site, no site vai ver a loja de longe. E se quiser, nós recebemos com o maior prazer aqui. Castelo do Vinho. No site da loja. Isso. Castelovinho.com.br. Tá certo. Aí acessa, ajuda muito o cliente. Dá uma força, De longe, tá tudo informatizado. Tudo informatizado. A pesquisa dos vinhos, Tudo. a história. E se a pessoa quiser vir aqui degustar também, A né? degustação aqui é o nosso cantinho. Que é o bar, Aqui é nosso a cantinho degustação. de degustação. E vocês vão palestrando, fala sobre o vinho, Nós temos suco de uva também. Nós temos uma matéria dentro do site de vinho, viu? Que eu te falei. E tem uma matéria também aqui dentro no leitor ali, ajudar o cliente e mais a gente para ajudar. E aqui já foi matéria de jornal também, né? Isso aí foi aí que o pessoal de Minas foi lá no Rio Grande. Rio Grande. Foram para lá no Rio Grande do Sul, fazer uma matéria e a gente colocou aí para vocês verem que Perfeito. não deixa passar nada. Então tá jóia. Esse aqui é meu garoto Andrei. Esse tudo bom? Andrei? Andrei. Cruzeirense. Também. O Roque é gremista. Ajuda o Roque aí no comércio, né? Então tá jóia. Ser gremista. Fomos muito bem recebidos aqui pelo Roque, né, Leci? Isso. Então convido vocês aí a conhecerem o Castelo do Vinho, que colaborou conosco aí nesse Papo Pão e Poesia da hora. Valeu? Venha degustar nossos produtos aqui na Castelo do Vinho.